Seja bem-vindo ao canal Coração Tricolor. Eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu vou falar com vocês atualidades. Por exemplo, o nosso Renatão Gaúchão resolveu divulgar que finalmente conseguiu definir um time titular. Agora, se isso é verdade ou não, eu não sei, porque há muito tempo que ele já deveria ter definido um time titular, mas isso talvez fosse uma coisa interna, e agora ele resolveu trazer a público que conseguiu, dentro da cabeça dele, fazer a espinha dorsal, definir a espinha dorsal do Fluminense. Eu acho que muito dessa coisa do Renato Gaúcho reclamar do futebol brasileiro, a história de 3 em 3 dias ter jogo, e que é necessário fazer rodízio em função das possíveis contusões dos jogadores em tantos jogos, isso o Renato é malandro. Isso aí é a psicologia dele também que está envolvida. Porque ele sabe que ele tem 2 times aí, um titular e um time reserva. O Fluminense não tem um plantel horroroso. Horroroso não é. É um plantel razoável. Tipo, nota 7. Ou você pode botar nota 6. Agora, ele, como administrador, apagador de incêndios, num elenco problemático e mimado e problemático, com jogadores quizumbeiros, criadores de caso, como o seu Ganso, por exemplo, o Renato Gaúcho viu nessa história de rodízio uma excelente maneira de apagar incêndios e dissipar panelas. Agora, se ele chega e vem a público que tem agora o time titular do Fluminense, é porque a coisa está realmente sob controle. E aí nós podemos analisar o seguinte, vou até olhar aqui para vocês. O Fluminense, ele com Fábio como goleiro inquestionável, aí o time seria, o time titular do Fluminense, Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Guga. Na minha opinião, tá? Na minha opinião, porque o Guga bate bola, o Guga joga bola. Ele não é combativo, ele não é aquele lateral implacável na marcação, ele não é aquele cara que vai à linha de fundo e faz aquela jogada, aquele drible fatídico dentro da área para cruzar para trás e nem chega próximo ali para dar um cruzamento certeiro, mas o Guga, pelo que eu estou vendo nos últimos jogos, parece que encontrou quando se menos esperava. O cara, desde a época do Diniz lutando contra o Samuel Xavier, uma luta saudável, obviamente, ele foi se encontrar na lateral esquerda. O Guga é jogador, o Guga joga bola. Ele pode se cansar, pode não ter preparo físico, mas assim, em termos de futebol, o Fuentes não chega nem perto e nem muito menos o René, tá? Assim, eu acho que se tivesse que entrar, o Guga machucou, bota o René, que é um cara sério, apesar da falha contra o Flamengo. Falhar, todo mundo está passível de falhar. Então vamos lá, se o Fluminense botar, e aí o meio campo com Martinelli, Hércules e Nonato, e o ataque com Serna, Everaldo e JK, supondo que seja esse o ataque, tá? E aí eu vou descartar aqui Riquelme, descartar Isaac, não que eu queira, mas que eu acho que vão ser descartados. Descartar Lavega e descartar Lescano. E aí você tem, caso Samuel Xavier não jogue, vá o Guga para a lateral direita e entra René ou Fuentes na esquerda. Thiago Silva e Freitas, Teu Manuel e o Thiago Santos para entrar no lugar. Já que o Ignacio Canela de Vidro é canela de vidro, o Fluminense me fez o favor de trazer um jogador bichado. Ah, é bom, mas é bichado. Porra, antigamente ninguém comprava jogador bichado. O Fluminense faz questão de trazer um jogador bichado. E aí no meio campo você tem Lima, Ganso e Bernal de fora.
E no ataque, ele resolvendo entrar com Serna, Everaldo e JK, você tem Canóbio e Keno para a vaga do Serna e Cano para a vaga ou do Everaldo ou do JK. Sinceramente, não é um plantel ruim. 10 não é nota 10, não é nota 9, não é nota 8, no máximo nota 7, com esses jogadores jogando o que jogaram na Copa do Mundo de clubes. Agora, é claro que ele pode também jogar com 4 no meio campo e deixar o ataque só com Everaldo e JK, ou Serna e JK, ou qualquer um e JK. E esse é o X da questão. Não tem jeito, não tem como, não existe hipótese em nenhum universo Serna e Everaldo jogam mais do que John Kennedy. Não há nenhuma chance, nenhuma hipótese de John Kennedy ficar barrado nesse time. Ah, o Serna corre, ah, o Serna cruza. Ah, o Everaldo é isso, o Everaldo é aquilo. O John Kennedy é o John Kennedy. É o cara que na Libertadores de 2023 entrou nos jogos decisivos, fez gol em todos, inclusive na final. E com a pressão do Diniz em cima dele, botando o dedo na cara, dizendo que ele ia entrar e ser o cara que ia fazer o gol da decisão. E ele entrou e fez. Então o moleque não treme, o moleque não tem medo, o moleque não pipoca, está em forma, veio do Pachuca para isso. Teve um pouco de cortina de fumaça nessa história por causa da saída do Arias, mas a impressão que eu tenho é que agora que foi divulgado aí ontem que o Fluminense renovou o contrato do JK em outras bases, só agora, até 2027, 30 de dezembro de 2027, agora ele deve aparecer como titular. Então eu acho que questões aí, embrólios empresariais entre os empresários, o staff do JK e o Mário Bittencourt, leia-se Fluminense, estavam assim, tipo assim, ó, não bota para jogar por enquanto muito não, Renato, porque tem umas questões aí nesse contrato que está em vigor, etc e tal. Tanto é que o JK só entrou num jogo que foi uma furada. Lá em São Paulo contra o São Paulo. São Paulo não anda lá muitas coisas, mas é sempre uma furada. Ainda mais que o Fluminense é um baita de um freguês do São Paulo. E eu fiquei muito chateado nesse dia, porque eu não pude ver o primeiro tempo, e eu soube que o John Kennedy ia sair jogando, e quando eu vi, já tinha começado o segundo tempo, ele tirou o JK e manteve o Everaldo. Não tem chance alguma. O Everaldo é aquele jogador que o Renato Gaúcho, já que ele está dizendo que o Serna está sendo um bom aluno, está ouvindo os conselhos dele, e eu não sei se o Canóbio está, e parece que o Keno não está nem um pouco, o Everaldo, que é mais o estilo, pelo tamanho, apesar do Renato ser mais forte na época, o Renato Gaúcho tem que ensinar o Everaldo, ontem no Maracanã, sábado no Maracanã, né? Meu filho, quando você arrancar na direção do gol, você tem que arrancar em direção à marca do pênalti. E nunca ir desviando para cá nem para cá, como você gosta de fazer, porque isso é medo. E você tem que aprender, já que você é lento, porque Everaldo não é rápido, tá? Assim como o Renato Gaúcho também não era dos mais velozes, mas o que o Renato Gaúcho fazia? Usava o corpo e protegia a bola. Então, por exemplo, é isso que ele tem que ensinar a fazer. Ensinar o Everaldo a fazer. É isso que ele tem que ensinar o Everaldo a fazer. Se ele está partindo, ele tem que partir rumo à marca do pênalti. Não tem que pegar a bola e ir saindo para cá e nem para cá. Para depois dar o corte para cair na perna direita, que é a boa dele, para ele tentar ensacar. Não. Não. Contra o Grêmio, a jogada foi clara. Ele foi, recebeu o passe do Lima, tinha um cara aqui que conseguiu chegar porque o Everaldo é lento, e tinha um cara em cima. E aí ele já foi vindo para cá. Já foi vindo para cá e cortou para dentro. Cortou para dentro, chutou para fora. Pô, se ele vai em linha reta,
esse cara que ele teve que cortar, ele não tinha necessidade de cortar, porque ele já estava na frente do cara, e o cara não era veloz. Agora, o outro que veio vindo, ele tem que ter a malandragem de proteger a bola com o corpo para ser derrubado, ou então já chutar direto. Meu filho, vamos treinar chute a gol reto, aqui. Você tem que chutar aqui. Não tem que chutar aqui, nem aqui. E nem tem que ajeitar a bola para cá, nem para lá. Não é possível que um jogador profissional como o Everaldo, que não é ruim, aqueles 2 gols que ele fez contra aquele time aí, que eu nem não sei se foi o Aparecidense ou foi o time da Sul-Americana. O cara que faz 2 gols daquele, ruim não é. Ele está melhorando no posicionamento, ele está começando a fazer gols de ter mais presença para cabecear, ele está começando a ter mais presença na área, sensos de posicionamento, não é que é um instinto do camisa 9, mas com tudo isso que eu estou dizendo sobre o Everaldo, não é possível. Não é possível. Se ele tivesse em fase de experiência, o que ele fez no Mundial já era o suficiente para ele perder essa vaga. Não é possível que o ataque titular do Fluminense dispense John Kennedy. Não tem chance. Por mais que o Serna esteja em boa fase e o Everaldo esteja começando a querer desencantar e não desencantou porque era para ter feito aquele gol de pênalti contra o Grêmio, não existe nenhuma chance, nenhuma possibilidade de deixar o John Kennedy barrado. E a agonia que isso dá na gente no Maracanã, toda hora a gente vê um cara uniformizado da comissão técnica que o Renato manda correr para quem está aquecendo e nunca entra o John Kennedy. O cara fica insatisfeito, ou vai arranjar, vai criar caso, fazer besteira fora de campo, ou criar caso dentro de campo, nos treinos. Mas a gente conhece o John Kennedy, sabe que o John Kennedy é um jogador da estirpe do Romário, guardadas as devidas proporções. Quem sabe um dia ele chegue lá, não é? Já que o Hendrick falou que de todos que ele jogou, ele nunca viu algo igual ao John Kennedy. Então, pera lá, né, o Renato? Porra, e eu fico muito à vontade para falar isso aqui, porque ninguém mais defendeu o Renato no Fluminense como eu. E ele está fazendo o quê? Está querendo testar o John Kennedy, a paciência do John Kennedy? Espero que não. Espero que o que aconteceu era que devia ter alguma cláusula aí no contrato antigo e que agora fizeram um contrato novo e que agora está tudo limpo, beleza, e o John Kennedy está aí pronto para jogar. Porque esses contratos são assim, né? Não pode jogar, né? Agora está resolvido. Até 30 de dezembro de 2027, John Kennedy é do Fluminense. Assim, a gente acredita nisso, né? E se ele começar a jogar bola pra cacete, é claro que vem logo alguém, né, da Inglaterra ou da Espanha ou da Itália para levar o moleque. Mas que até lá ele nos dê a alegria que certamente o Everaldo e o Serna, que são jogadores esforçados, tem muito menos chance de nos dar. Então, Renato, eu não sei o que você pretendeu, tá me entendendo? Deixar o JK de molho esse tempo todo, mas já que você definiu um time titular, eu espero que agora você, nessa sua definição de time titular, o John Kennedy, o JK, o autor do gol que deu a Libertadores para o Fluminense, esteja nesse time titular aí. Senão, ninguém te aguenta, né, Renato? Ninguém vai aguentar uma barbaridade dessa, né? Vai ser difícil continuar te apoiando se você deixar o John Kennedy como reserva. Vamos ser sensatos. E tudo isso eu falei esquecendo do Soteldo. A gente esquece, né? A gente esquece o Soteldo porque, afinal de contas, assim, eu nunca vi o Soteldo fazer nada na minha vida. Quer dizer, peraí, né? Soteldo, Canóbio, Everaldo, Serna, porra, nenhum desses jogadores tem mais bola do que o John Kennedy. Então, pelo amor de Deus, Renato Gaúcho, para de inventar, Renato, tá?
e dá logo essa camisa aí de titular para o John Kennedy, tá? É isso que eu espero. Bom, meus amigos, meus prezados, o recado era esse. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo short, vídeo ou live. Saudações tricolores.